Vamos lá, testando aqui. Aula 02. Como ter motivação para emagrecer. Então, aula passada eu falei como se manter magro, né? Como se manter magro de vez, né? Na realidade, como que é possível você não precisar seguir uma dieta e mesmo assim conseguir pontuar as coisas certas que vão fazer com que você tenha um emagrecimento pelo estilo de vida e não em momentos específicos. E depois dessa aula, surgiu a necessidade de falar sobre a questão de realmente motivar, né? Porque uma coisa que acontece é que muitas pessoas até conseguem chegar na fase do emagrecimento, conseguem alcançar esse objetivo, mas elas acabam esbarrando na questão do longo prazo. E aí, a pergunta é, por que existem pessoas que conseguem fazer da motivação um hábito, vou até botar encaixado, um hábito, e outras não, né? O que essas pessoas têm de diferente que conseguem estruturar isso para o resto da vida? E é isso que a gente vai falar sobre hoje. Como surgiu essa ideia, né? O que aconteceu foi que lá em 2014, eu e meu sócio, a gente abriu um estúdio de treinamento funcional. E ao longo dos anos, a gente desenvolveu várias metodologias e foi testando com a gente, com os alunos. E uma característica do estúdio foi que a gente estava constantemente fazendo desafios. Todos eles eram referentes a emagrecimento. Só que a gente, inclusive eu e ele, a gente participava dos desafios junto com os alunos, né? Mas o que a gente foi vendo é que nos desafios a gente conseguia bater as nossas metas, então a gente chegava, todos eles eram desafios assim de curto prazo, né? Tinha desafio de 20 dias, desafio de 14 dias, desafio de inverno, de detox, um monte. E aí a gente foi vendo que tanto eu e ele quanto os alunos, a gente ficava muito motivado, muito empolgado. Durante o tempo que durava o desafio, a gente conseguia fazer, a gente chegava no objetivo, emagrecia, batia as metas, só que depois a gente desandava. E aí vinha um novo desafio e a gente vai, se anima, se motiva, bate a meta e depois, quando acaba, a gente desanda de novo. E a gente viu que a gente entrava num looping, né? De estar sempre entrando nessa. Motiva, bate a meta, desanda a motivação. Motiva, bate a meta, desanda a motivação. E aí, a gente foi notando esse comportamento repetido até que a gente fez um desafio especial, que foi o C14, que ele quer dizer que era um desafio onde a gente acompanhava a pessoa durante 14 dias e protocolava isso. Então, a partir desse desafio, a gente criou uma linha de protocolo para identificar aonde que a pessoa mais se sabotava, o porquê que ela não conseguia sustentar isso durante muito tempo. E aí, a partir desse protocolo, a gente refez o desafio, aplicou coisas novas e de lá para cá a gente veio aperfeiçoando. E os alunos, até hoje, né, os alunos que conseguiram aplicar isso da forma que foi protocolada, eles conseguiram se manter motivados e conseguiram construir o hábito da motivação. Então a gente não está nem falando em hábito do exercício ou o hábito da alimentação saudável, que isso acaba sendo uma consequência. O que a gente focou e foi em construir o hábito da motivação. E como que a gente faz isso, né? É isso que a gente vai falar agora. Mas antes, cara, é importante citar duas coisas aqui. Vou pegar aqui da minha cola, tá? Duas coisas bem importantes. O primeiro é que, cara,
A gente não trabalha com fórmula mágica e muito menos com aula motivacional. O que a gente faz é entender os conceitos e depositar, assim, muita força de vontade. Porque antes de o negócio ficar bom, vai dar muito trabalho, vai ter muito esforço envolvido. Então, a gente não pensa no quesito passo a passo. A gente pensa em desenvolver o pensamento por detrás daquilo para que a pessoa seja independente e não dependa literalmente do passo a passo te dizendo o que fazer. E aí, os 3 primeiros conceitos que é importante de entender e que estão super interligados é isso aqui. Primeiro, cara, motivação. Ela simplesmente é a consequência dos seus resultados. Hoje eu percebo que o que me mantém. Muita gente me pergunta isso, né? Como que você consegue treinar todos os dias? Como que você consegue manter sempre a rotina de treino, de alimentação, comer bem? Você não fica desanimada? A questão é, todo mundo tem picos e vales, né? Não é todo dia que eu acordo, nossa, que vontade de treinar, nossa, que vontade de me exercitar. Não, não é todo dia. E como diz o Drauzio Varela, né? Atividade física só é boa quando acaba. Porque assim, você fica viciado, na verdade, na sensação que você tem depois. E é por isso que motivação depende de resultado. Eu só sou motivada para fazer exercício, eu só sou motivada para comer bem, eu só sou motivada para fazer tudo o que eu tenho que fazer porque eu tenho resultado. Então, quando você não tem resultado, fica realmente muito difícil você ter motivação, você ter um incentivo para fazer as coisas, né? E como que você consegue construir resultado, né? Resultado, cara, ele só vem através de disciplina. Você precisa investir naquilo, você precisa exercitar pouquinho em pouquinho, 1% a cada dia, para poder ter resultado. Não tem jeito. As pessoas de grande sucesso, de grandes resultados, cara, elas tiveram muita disciplina, muito foco para poder conseguir conquistar aquilo o que elas setaram, né? E a melhor forma que eu consegui de entender, na verdade, e buscar a disciplina é entender que a disciplina, como diz o meu sócio, ela é que nem músculo. Você tem que exercitar todos os dias, cara, senão fica frouxo. Senão não tem como, senão você não tem ganho de volume, senão você não tem hipertrofia, senão você não tem ganho de condicionamento. Então, disciplina, você tem que exercitar todos os dias. E aí é que vem essa frase aqui que eu achei ela muito legal e ela espelha muito o que eu literalmente acredito, que é o seguinte: cada dia que você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer, você está justamente exercitando o hábito de não fazer. Ou seja, cada vez que você fala assim, pô, hoje eu tô cansado, hoje eu não vou treinar, você está exercitando o hábito de ficar na TV, vendo Netflix, sabe? O dia que você fala, ah, não, hoje eu vou comer, pô, sei lá, hoje eu não deveria comer, sei lá, refrigerante, comer pizza, mas eu vou comer, você está exercitando o hábito de comer aquilo que você não deveria. Então, isso foi uma sacada que me ajudou bastante a, a entender o conceito de disciplina e conseguir aplicar no meu dia a dia, né? Pô, mas por que eu tô falando isso? Porque a partir esses 3 conceitos, eles estão diretamente interligados com a construção de hábitos. E aí, é o seguinte, como eu falei, a gente trabalha com a ideia de conceito. Então, não pode ser diferente. A gente tem que entender o que é o conceito do hábito, né? O hábito é o seguinte, ele literalmente, primeiro, o que ele é? O hábito, ele é um atalho que o cérebro pega para literalmente economizar energia. Por exemplo, imagina se você toda vez que fosse acordar e
para ir trabalhar, acordou de manhã, você tivesse que pensar exatamente o caminho que você tem que percorrer até o banheiro, pensar se você ia primeiro escovar o dente ou tomar banho, se você primeiro penteia o cabelo ou lava o rosto. Não dá. É muita mini informação, né? O nosso cérebro o tempo todo está procurando formas de economizar energia e aí ele cria atalhos para que ele não desperdice energia que ele poderia estar usando para outras coisas mais importantes, gastar com detalhezinhos pormenores. Então, uma forma que o cérebro tem de economizar essa energia é literalmente criando atalhos. Atalhos em que ele não precise pensar diretamente. E aí, essa é uma outra questão de justificar, né, o porquê dos hábitos existirem. Eles praticamente, o cérebro, ele praticamente. Opa, pera. O cérebro, ele praticamente usa esses atalhos, né, para parar de participar das tomadas de decisões de forma mais direta. Ou seja, você não precisa pensar exatamente se você vai botar o seu sapato primeiro do pé direito ou do pé esquerdo. Você simplesmente, o seu cérebro já faz isso no automático. Então, o cérebro, ele procura sempre uma forma de automatizar aquilo que é menos importante para ele ter energia o suficiente e concentração suficiente para focar em atividades mais importantes. E aí, uma vez que a gente sabe o que é o hábito, como que eles funcionam e por que eles existem, a gente passa a se questionar o como que eles funcionam, né? E aí, tem uma coisa aqui muito legal que... Vou printar a tela aqui que eu tenho ele pronto. Isso aqui é bem interessante. Que aí é o seguinte... Opa, vou botar a próxima página. Isso aqui é bem legal. E aí é o seguinte... Como que funciona o hábito, né? Existe a deixa, que a deixa é como se fosse um gatilho. É aquela situação a que você é exposta que faz o seu cérebro entrar em automático, né? E aí, quando você entra em automático, em resposta, você tem um comportamento, que é literalmente a rotina. E esse comportamento, essa rotina, é a resposta àquilo que você foi exposto, àquela situação, aquele gatilho ao qual você foi exposto. E aí, o que acontece? Você é exposta a uma situação, e aí você responde essa situação com determinado comportamento, e a partir desse determinado comportamento, o seu cérebro identifica. Isso aqui é de recompensa, tá? Porque o seu cérebro pensa assim: poxa, essa resposta que eu tive, essa recompensa, essa experiência final, né, na verdade, ela é boa ou ela é ruim? Porque se ela for uma experiência boa, o cérebro vai pegar e vai arquivar isso. E vai transformar nisso assim: nossa, eu tive uma sensação boa com isso. Então, eu posso arquivar dentro da minha cabeça isso como algo bom, que é o que vai dar origem ao hábito. Porque, assim, o cérebro ele não diferencia entre um hábito ruim e um hábito bom. Por isso que eu coloquei aqui, ó, cérebro, tá bom? Czinho de cérebro. Ele vai passar por esse looping, né, que a gente chama de looping do hábito, e aí ele vai canalizar nas informações cerebrais. Se for uma experiência, se a recompensa for uma experiência ruim, ele vai jogar isso fora e não vai querer guardar como um hábito, não vai querer guardar como uma resposta automática. Mas se for uma coisa boa, que gere uma sensação boa na gente, um hábito bom, ele vai guardar essa informação e vai transformar num hábito. E aí, eu coloquei aqui mais ou menos um exemplo de como seria isso voltado para o exercício ou voltado para alimentação
de boa qualidade. O que acontece? Você é exposto a uma deixa lá que a gente falou que é um gatilho. Que, por exemplo, alguma atividade física ou o fato de você pensar em começar a dieta. Beleza, você foi exposto a essa situação. Aí o seu corpo vai responder de alguma forma ao gatilho de, pô, tá na hora de fazer o exercício. E aí, se, por exemplo, você reclamou, se você disse que não ia conseguir, se você disse que tá sem tempo, ou se você falou, ah, não, eu tô cansado demais para fazer exercício, ou para cozinhar, ou para fazer qualquer coisa, e foi, por exemplo, assistir TV, que aí seria a sua recompensa, o que seria a sua recompensa, né? É você ficar lá mega confortável, vendo TV, ou então pedir uma pizza em vez de cozinhar uma comida de melhor qualidade, ou foi dormir em vez de se exercitar. E a partir do momento que isso aqui se torna uma sequência de comportamentos repetidos, o seu corpo vai identificar que é um hábito, que é uma recompensa boa. E aí o cérebro arquiva como uma recompensa boa que vai gerar um atalho. Então, o hábito nada mais é do que atalhos que o cérebro entende como algo bom, né? Justamente para a gente economizar energia. E aí, por que é importante você saber disso? Porque toda vez que a gente aumenta o nosso nível de consciência sobre a existência desse looping, né, fica mais fácil a gente interromper, esse processo e quebrar esse looping. Porque, assim, uma vez que um hábito é formado, ele nunca mais é esquecido, ele nunca mais desaparece do nosso corpo, né? Fica decodificado no nosso corpo e esse hábito fica só esperando as deixas e as recompensas certas aparecerem para eles serem ativados de novo. Então, por isso que é tão importante a gente perceber quando a gente cai nesse tipo de looping e saber e para a gente poder identificar se é algo bom, se é algo ruim, para a gente poder selecionar o que a gente quer que vire um hábito e o que a gente não quer que vire um hábito. E aí, a parte boa é o seguinte, uma vez que a gente sabe disso, deixa eu ver meu lápis, cadê meu lápis? Acho que foi aqui para baixo. Uma vez que a gente... apareceu, meu cursor apareceu. Aproveita para beber água. Ó, a partir do momento que a gente está consciente da existência do looping, não sei se é assim que escreve looping, mas vou abreviar, do loop do hábito, a gente consegue quebrar essa rotina e transformar um hábito ruim num hábito bom. Essa é a grande graça do negócio. Por quê? Quando a gente se força a ter novas rotinas e rotinas que são mais fortes, mais poderosas do que as que a gente tem atualmente, a gente consegue mudar esse hábito. E o que a gente tem que pensar, e aí eu até botei aqui como mantra, é o que cai lá naquela frase de novo. E aí a importância de estar bem associado aqui, ó, com esses 3 conceitos. Por isso que eu comecei explicando lá para cima, agora faz mais sentido. E aí o mantra é, cada dia que você deixa de fazer o exercício, no caso aqui que a gente falou do looping do exercício, ou do looping da alimentação, toda vez que você deixa de fazer um exercício, ou de se alimentar bem, é mais um dia que você deixa
de exercitar, de fazer aquilo que vai te levar ao resultado que você quer. Porque, assim, isso aqui precisa estar muito forte, muito arraigado e muito alinhado para você conseguir quebrar um hábito ruim e transformar ele num hábito bom. E aí, depois disso, fica claro a gente entender outra coisa que a gente falou lá no início. Cara, não existe fórmula nem passo a passo para emagrecer e muito menos para se manter motivado. O passo a passo é simplesmente fazer aquilo que você precisa fazer. E aí, a partir do momento que você começa a ter resultado, você vai começar a fazer um novo loop. Porque você fica viciado em ter resultado e o resultado te motiva. E aí você fica mais motivado, então você cada vez vai buscar mais resultado. E aí você percebe que é o mesmo caso. Você acaba tendo uma deixa que é positiva e resultado. E aí que vai te gerar uma rotina, que é o quê? É você continuar fazendo as coisas que você tem que fazer para te gerar uma recompensa, que é o quê? Ter um resultado melhor ainda do que você já tem. E aí você vai criando um looping onde você tem um hábito, onde você constrói o hábito da motivação. E aí, é a partir disso, exercitando essas três vertentes, né? Motivação, resultado e disciplina, que você consegue chegar nessa estrutura. Então não tem jeito, não tem fórmula mágica, não tem esqueminha, não tem essa questão de vou tomar sei lá, produto X que aumenta o metabolismo, ou chazinho Y. Elas podem ajudar? Pode, mas a que custo da saúde, e não é o que vai te sustentar ao longo da vida. E ter na cabeça que as coisas que realmente são duradouras, as coisas que valem a pena, levam tempo. Eu coloquei aqui que senão é só aspirina, por quê, né? Eu gosto muito dessa analogia, que é o seguinte, a tendência é muito mais fácil, né? Você tomar uma aspirina para passar dor de cabeça, que é o que eu fazia ali na época dos desafios, ou seja, eu focava só em ter resultado a curto prazo, do que você tomar vitamina C todo dia para prevenir a gripe, para prevenir a dor de cabeça. E aí, a partir do momento que eu parei com essa questão do viver de desafio, né, viver de picos e vales, e tomar a minha vitamina C diária, que foi aplicar os protocolos que a gente vai iniciar agora, foi o que me deu sustentabilidade para ter o hábito da motivação. E a coisa mais difícil que vai ser é isso aqui, é entender que antes de ficar fácil, de ficar viral, né, de entrar na corrente sanguínea, antes de ficar fácil, ainda vai ser bem difícil. Mas nada que não seja possível de realizar. É simples, mas não é fácil, mas é possível. E aí, a gente entra numa característica de pessoas. E nada de errado com isso aqui, mas é o que eu vejo ao longo dos anos, né? E que eu vi com relação a muitos desafios lá do estúdio que a gente aplicou com vários perfis de pessoas. Que aí o que apareciam eram três tipos de pessoas. Que eram as pessoas motivadas, que elas, por exemplo, elas sabem que precisam, elas sabiam que precisavam fazer as mudanças no dia a dia, na vida, porque elas precisavam começar a atividade física, porque elas precisavam melhorar a alimentação, ou por problemas de saúde, ou porque elas realmente desejavam aquilo. E aí elas começavam o desafio muito bem, mas quando a parada ficava mais difícil, cara, elas não conseguiam ir à frente. Ou porque elas não queriam fazer o a mais, ou porque na cabeça delas elas achavam que não, não era para elas. Mas o que acontecia era que conforme ficava difícil, elas desistiam. Então eram aquelas pessoas que viviam
sempre nos desafios. Então, em janeiro tinha um, a pessoa fazia. Aí, ela, em fevereiro tinha outro, a pessoa fazia. E ela só vivia assim, dependendo dos outros, para poder. Dos outros e dependendo de fatores externos para conseguir o que ela queria para ela mesma. E isso era uma das características, né? A outro tipo de pessoa é os que davam a desculpa no sentido de dizer, poxa, eu quero, eu sei que eu preciso, mas agora não é o melhor momento. E se a gente se apegar a isso aqui, principalmente com relação a gente, nunca vai chegar o momento, né? Quando é pra gente, nunca vai chegar o momento que, por exemplo, nunca chega o momento de você investir o suficiente em você, porque sempre vai ter um curso que vai surgir, que você vai querer fazer, sempre vai ter, sei lá, o seu filho que você tem que pegar na escola, e aí se você não separar prioridades de coisas importantes, você vai acabar se enquadrando nessa classificação de pessoas onde agora não é o momento e o momento nunca chega ou dificilmente chega. E é importante ter isso aqui bem claro em caixa alta, onde prioridades e coisas importantes são muito diferentes. Porque prioridades é relativos aqui à seguinte situação. Se eu não fizer isso agora, se eu deixar de fazer isso, cara, vai dar ruim, vai ter uma consequência muito séria. E coisas importantes é o seguinte, são coisas que precisam ser feitas, mas não necessariamente nesse momento. Não necessariamente se eu deixar de fazer ela agora, eu vou ter uma consequência muito séria. Então eu posso me programar para fazer um outro momento, mas o importante é eu deixar claro que precisa ser feito. Mas eu não posso ter um dia todo tomado por prioridades, que é o que muita gente acaba fazendo, né? Confundindo prioridades com coisas importantes. E aí, o que acabava surgindo é o terceiro tipo de pessoa, que aí eu coloquei aqui os responsáveis, mas não no sentido de ser ou não ser uma pessoa responsável, no sentido do conceito da palavra responsabilidade. Por quê? A responsabilidade, se você for separar as palavras, é o quê? É a habilidade de você responder uma ação. Então, essas pessoas, elas pegavam e matavam no peito que dependiam delas se manterem motivadas para conseguir os resultados que elas queriam. E esse tipo de pessoa, essa terceira classe aqui, foram as pessoas que responderam melhor aos protocolos e são as pessoas que até hoje tem um sucesso na questão da motivação para o emagrecimento, da motivação para fazer atividade física. Né? E aí, a partir disso, a gente entra, propriamente dito, em como protocolar isso, né? Como a gente conseguir tornar isso aplicável. E a forma de fazer isso é literalmente montar um plano de ação. Como assim montar um plano de ação, né? Porque, primeiro de tudo, por que montar um plano de ação? Por algumas razões. Vou botar aqui 4 razões. A primeira delas é que te traz clareza mental. Clareza mental no sentido de você olhar, é como se fosse planilha. Você tem que olhar e extrair dali as informações principais, o objetivo que você quer chegar e quais são as ações que você tem que fazer no dia para poder chegar no objetivo final. Então, você ter um plano de ação te traz clareza mental, não te deixa no mar sem bússola, né? Não te deixa à deriva. A segunda coisa é que ter um plano de ação te ajuda a ter um planejamento alinhado à sua realidade atual. Que é literalmente você ter uma bússola no meio do mar. Que é você saber o que você vai fazer no dia, você saber o que você vai fazer naquela semana e você saber o que você vai fazer naquele mês que vão te possibilitar chegar no objetivo que você quer.
Um terceiro ponto é que quando você tem um plano de ação, você consegue setar suas expectativas. E o que é importante nisso, né? Quando você seta as expectativas, você sabe o que esperar. Então, você, por exemplo, evita frustrações de, sei lá, eu setei que a minha expectativa é perder 10 quilos em 3 dias. Cara, você tem uma expectativa muito alta para o tempo hábil que eu tenho e para a realidade do meu dia a dia atual. Então, a partir do momento que eu seto metas muito altas para a minha realidade e eu possivelmente não vou bater, o momento que eu não consigo batê-las me dá frustração e aí eu caio nesse tipo aqui de pessoa, poxa, não consegui fazer, desisto. E aí, você ter um plano de ação evita que você caia nessa questão do setar expectativas muito altas e se frustrar. E uma outra coisa é que você, setando expectativas e setando métricas, você consegue ter referência se o seu plano de ação está dando certo ou não. Porque você consegue estabelecer um prazo e métricas, né, para você fazer uma análise dos resultados e ver se o que está sendo efetivo para você e o que não está. E o que não estiver sendo efetivo, você mudar a abordagem no meio do caminho. E principalmente esse número 4 aqui, o plano de ação, ele torna a execução muito mais fácil, mesmo nos piores dias. Porque, na boa, os piores dias virão e só os responsáveis vão entender realmente que o conceito de responsabilidade, né? Vão entender e vão começar a desenvolver a habilidade delas de responder a uma ação que é adversa, né? Que é contrária ao que ela planejou. E aí, vamos lá. Aí a gente começa. Como montar um plano de ação? Eu vou escrevendo, porque depois isso tudo aqui vira um PDF. E aí, a primeira coisa é entender isso aqui. Como montar, né? Aqui é a parte onde você vai ter clareza do que te atrapalha e quais são as possíveis soluções que você pode apresentar para resolver tudo aquilo que te atrapalha. Então, a primeira coisa é, por exemplo, definir um objetivo genuíno. Por que eu botei isso aqui, ó? Por quê? Porque, cara, tem que ser uma coisa que transcenda o simplesmente emagrecer. Porque se você não tiver uma causa realmente importante, óbvio, a não ser que emagrecer seja realmente muito importante no sentido de que mexe muito com a sua autoestima, ou tá afetando a sua saúde, ou tá afetando a saúde de alguém que você gosta muito. Porque assim, se for só o corpo pelo corpo, poxa, isso cai. As chances de você, numa situação de piores dias, deixar de fazer o que você tem que fazer, fica grande. Então, quando você tem uma causa que você realmente se importa, você consegue se manter motivado a longo prazo. E quando você tem só como motivação a aparência, vira um passo a passo. E a proposta não é essa. E aí a primeira coisa que você precisa é ter realmente um objetivo que vai além do estético. E aí, beleza. Você já tem seu objetivo e aí você vai listar no papel as suas 10 maiores dificuldades. Isso por quê? Porque quando você literalmente escreve, aí, ó, eu te aconselho que seja no papel, para você ter aquele contato realmente com o toque. Porque isso te dá clareza mental do que está te atrapalhando, o que te faz, o que te fez não conseguir numa coisa que você quer tanto chegar.
Por que você ainda não conseguiu chegar naquilo que você tanto deseja? E aí, pontua as suas 10 maiores dificuldades e vamos pro terceiro ponto, que é pega essas 10 coisas e define o que é prioridade, o que é coisa e o que é importante. Lembra que a gente até botou em caixa alta aqui. O que realmente é prioridade? O que realmente precisa ser feito agora e o que pode ser feito depois? Porque isso aqui vai abrir um mundo de possibilidades para você enxergar muitas vezes que você tem como fazer coisas aonde você acha que não tem como fazer. Por exemplo, muitas vezes, muitas pessoas nos protocolos, quando a gente fez o desafio no estúdio, descobriram que elas achavam que não tinham tempo para fazer exercício, e aí quando elas listaram o que realmente é importante e o que não é, e o que é prioridade, elas encontraram brechas de tempo que elas conseguiam encaixar ali uma, uma atividade física, ou então conseguiam encaixar um tempo de preparar a alimentação, uma alimentação mais saudável, e é isso, e é por isso que é importante ser no papel, porque você tem um contato visual do que realmente pode ser uma possibilidade para você ou não. E aí, a partir dessas 10 coisas, você definiu realmente o que é prioridade, foca nas prioridades e escreve no papel 5 possíveis soluções para as prioridades que você elegeu. Ou seja, você vai pegar e vai escrever ali. Eu tenho, sei lá, minha dificuldade é que eu não tenho tempo para treinar. E aí você bota lá, numera 1, 2, 3, 4, 5. Primeira solução, primeira possível solução. Por que eu não tenho tempo para treinar? Porque eu tenho que, sei lá, tenho 10 filhos. Legal, será que você não pode dialogar com a babá para ficar um tempo a mais tomando conta? Ou pedir para a avó tomar conta, dar para o pai tomar conta? E aí isso seria uma solução, negociar com fulano 15 minutos a mais com as crianças. E aí você bota o número 2, sei lá, não tenho dinheiro para comprar, sei lá, vocês entenderam, porque isso daí vai ser muito particular do dia a dia da pessoa, né? Cada um sabe como é a dinâmica do seu dia. Mas o importante é que vocês entendam o conceito. Por isso que a gente fala em conceito e não em passo a passo, porque o dia a dia das pessoas é diferente. Então, você enumera e, ao mesmo tempo, dá 5 possibilidades de solução para esse problema. E aí, a partir disso, você vai começar a montar. Não sei se muita gente usa esse termo. É o que a gente chama de to-do list. To-do list do inglês. Professora de inglês fica orgulhosa quando eu falo assim. Que aí eu tenho isso aqui pronto também. Vou printar aqui. Que aí é o seguinte. Jogar aqui para baixo. Beleza. É o seguinte. O que é uma to-do list, né? É a lista de coisas que você precisa fazer. Uma vez que eu já defini um objetivo que realmente é importante, que me causa uma motivação interna, uma vez que eu já sei o que me atrapalha e eu já defini o que é prioridade no meu dia e eu já tenho possíveis soluções que eu posso aplicar, eu vou começar a minha fase de planejamento. E aí o meu planejamento é o quê? Eu vou começar aqui com o meu planejamento semanal. Se as minhas 2 dificuldades, o que a gente está falando hoje, né, é referente à alimentação e atividade física, e aí, mais uma vez, cada um vai saber quais são as dificuldades de cada um. Isso aqui é um protótipo, tá? Por exemplo, eu sei que a minha dificuldade é, poxa, eu não sei o que eu vou comer. E aí, eu também não sei que horas. E aí, por exemplo, eu já sei, por experiência da vida, né, que quando dá mais ou menos metade da manhã eu sinto fome. E aí, eu
posso começar a me questionar. Cara, mas eu tenho tudo em casa, ou eu tenho tudo no trabalho, ou eu tenho tudo na mochila para na hora que eu tiver fome eu saber o que comer e já ter tudo pronto. Que horas que eu vou fazer as compras para não chegar, tipo, eu vou começar a minha meta amanhã. E aí, quando chega amanhã, você não tem nada em casa. Que horas que você vai preparar as suas refeições? Então, isso aqui uma série de coisas que você tem que planejar ao longo da semana, né? E o mesmo vale para a atividade física. Qual é o horário que você vai fazer? Quanto tempo você vai fazer? Como que vai ser essa atividade? Você vai fazer em casa? Você vai fazer na rua? Você vai para academia? Como que vai ser a sua estrutura para você não falhar nisso? E aí, cara, isso aqui é muito importante. É você setar o custo de oportunidade, né? O que vai acontecer se você enumera 6 coisas que vão acontecer caso você não siga todas essas coisas aqui que você está se propondo a fazer. E também vai colocar o que vai acontecer se você seguir essas coisas. É como se fosse uma análise de SWOT, coisas negativas e coisas positivas. É mais ou menos o que você quer que aconteça, aonde você quer chegar, e caso você não faça o que você precisa fazer, o que vai acontecer, né? Isso é importante para deixar presente o que você está perdendo caso você resolva simplesmente desistir no meio do caminho. E aí, a gente vai para um próximo passo, que é como tornar o planejamento aplicável. Aplicável. E aí é o seguinte, para que seja aplicável, é preciso que seja baseado na sua realidade. Não adianta você colocar coisas que você quer muito, mas que no momento você não tem possibilidades suficientes, experiências suficientes ou condições suficientes de ter aquilo que você quer. Que é a escadinha, né? Ninguém nasce pronto. É igual bebezinho. Tipo, o bebezinho nasceu hoje, você não pode esperar que ele comece a correr amanhã. Ele precisa primeiro engatear, ele precisa cair, ele precisa falhar, para depois ele começar a ficar de pé, ele aprender a andar e depois ele correr. Então, para que seja aplicável, você precisa entrar naquela questão do setar as expectativas. Porque é o seguinte, você já sabe para onde você quer ir. Ou seja, você já sabe o seu objetivo. Você já tem na cabeça aquilo que te atrapalha. Você já sabe que você precisa focar somente nas prioridades. E você também já sabe como você vai resolver os principais problemas que te atrapalham. E também você já sabe o que esperar e como agir, qual é o caminho que você vai pegar para você chegar onde você quer chegar. E aí, você começa, além de entrar na questão do setamento das expectativas, vamos colocar aqui. Você começa a conseguir literalmente construir o seu plano de ação de forma viável. Que é que, por exemplo, a primeira coisa, a gente falou lá em cima com relação à métrica. Por quê? Você sempre precisa definir um prazo para começar as coisas. Justamente pelo que a gente falou lá em cima. Quando você não determina um tempo e um prazo para realizar os seus objetivos, você não tem como aferir se está dando certo ou se está dando errado. E principalmente, você não consegue identificar em que ponto
que está dando errado para fazer o reajuste. Deixa eu botar aqui que ficou errado a minha cola. E aí, isso aqui eu vou botar em caixa alta, que é isso aqui que eu achei legal também. Aqui mora a motivação. Por quê? Porque se você setar uma meta muito alta, num prazo muito pequeno, as chances de bater são grandes. As chances... Opa, volta lá. As chances de não bater são grandes. E a tendência é que você vai se frustrar por não alcançar os resultados. E como que a gente faz essa letra B deixar de existir? É a sensatez. É aquilo que a gente estava falando sobre setamento de expectativas. Onde você precisa colocar, vou botar em caixa alta aqui também. Botei em negrito. Que você precisa, o seguinte, escrever 3 metas. Uma meta muito alta. E o que é uma meta muito alta? É aquela que dificilmente você vai conseguir bater no momento, na realidade de vida que você está agora, mas que se você fizer assim, um esforço sobre-humano, acho até que aqui seria nem 90%, seria 97%, quase 100%. Se você fizer um esforço assim, abissal, você tem chances de conseguir bater essa meta. Uma segunda meta seria uma segunda coisa seria você ter uma segunda meta, que é uma meta média, que é o que você deve fazer, né? É aquela meta onde, se você aplicar 70% do seu esforço, você consegue o resultado que você está buscando. E uma terceira meta, que é a mínima, que é o esforço que você precisa fazer para conseguir esse objetivo seja pelo menos 50%. Porque aqui, quando eu tenho esses 3, eu tenho um alinhamento e evito frustrações, né? Porque se eu não conseguir a minha meta opa, não era isso que eu queria, Vamos fazer aqui, desfazer. Beleza. Se não... Achei. Se eu não consigo bater essa minha meta alta, tá tudo bem, porque ela era aquele que demanda os quase 100% de esforço e não é nela que eu tô focando. Aquilo ali é só para deixar presente na minha cabeça que próximos passos virão. Se eu não consigo bater a minha meta média, é sinal que eu preciso focar nisso aqui, em reajustar a minha estratégia. Alguma coisa está acontecendo para eu não ter conseguido ficar ali no caminho do meio. E aí, se eu não consigo... aliás, voltando aqui, se eu não consigo bater essa meta, é importante frisar que ou eu preciso reajustar, ou eu não estou realmente dando os 70% necessários para isso. E aí é mais uma métrica para ser analisada. E aí, se eu não consigo bater a minha meta mínima, é sinal que tá ruim. E aí eu vou ter que literalmente rever tudo que está acontecendo. Porque isso aqui é a única coisa que não pode acontecer. Tudo bem? E aí sim, isso aqui, se você chega nisso aqui, vou colocar assim, a meta mínima, os 50%, ela é aquela água na bunda que não pode ser tocada. Ela tá ali para te sinalizar que nela você não pode encostar. Que você, na verdade, tem que ficar da meta média para cima. A mínima só tá ali para te mostrar que você não pode passar da média. Que o seu mínimo de esforço tem que ser alcançar a sua meta central, que é essa daqui. Então, isso aqui, ó, chegou nos 50%, acha que está fazendo só 50%, é água batendo na bunda. Sai daí que você está meio que tomando o caminho errado. E aí, a letra D, né, um quarto ponto para deixar o planejamento aplicável,
é você rever aquele custo de oportunidade daquilo. Porque aí vai ficar bem nítido, vai ficar bem presente na sua cabeça, agora que você tem claro o objetivo, o tempo e os resultados que você vai analisar, vai ficar bem nítido o que você vai deixar de ganhar caso você desista, caso você comece a bater na sua meta mínima. Por isso que é tão importante você estar 3 níveis de expectativa, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, não sei se eu vou conseguir desenhar daqui, que é literalmente fazer uma linha do tempo. Não sei se fica nítido daí. Vou tentar fazer daqui. Então, ó, qual é a ideia? É fazer uma linha do tempo, mas a gente faz aqui. É de trás para frente, onde aqui é o final e o final é o nosso objetivo. E aqui é o início. Qual é a grande sacada? É você juntar tudo que a gente colocou ao longo da aula. É você definir um objetivo, que seria a sua meta final, né? Uma data de início, que é o ponto de start, né? E aí você definir, por exemplo, vou colocar aqui um prazo de 20 dias para você chegar ao seu objetivo final. Então você vai fazer toda aquela sua programação de colocar no papel o seu objetivo, colocar o que te atrapalha, colocar o caminho que você vai seguir para poder conseguir chegar no objetivo. Você fez tudo aquilo, legal. Agora você determina um prazo para você poder botar em ação e depois colher os resultados. E aí, dentro disso, você vai espaçando o que eu chamo aqui de mini metas, né? Que são metas pequenas dentro da big meta, dentro da grande meta. Que aí pode ser, por exemplo, eu vou avaliar aqui, eu tenho 20 dias de desafio. Aí vamos supor que vamos supor que aqui é dia 1, aqui é dia 20, e aqui eu vou começar a setar, ó, dia 5, sei lá, dia 12, tô chutando aleatório, dia 16 e dia 18. E aí, o que consistem as mini metas, né? Consiste nisso aqui. Eu, dentro de um prazo grande, 20 dias, vou mudar de cor. Dentro de 20 dias, eu estabeleci dias, datas, prazos menores, ou, por exemplo, do dia 1 até o dia 5, do dia 5 até o dia 12, do dia 12 até o dia 16 e assim vai, para eu poder bater mini metas, que são metas menores. Por exemplo, se o meu objetivo final é perder 3 quilos, menos 3 quilos, eu, por exemplo, até o dia 5, tenho um prazo de 5 dias para começar, sei lá, a inserir mais legumes na minha alimentação. Por exemplo, uma meta menor. E aí eu tenho do dia 1 até o dia 12, e aí eu somo aqui 10, 11, 12, mais 7 dias para uma segunda mini meta, que é colocar um dia a mais de atividade física no meu planejamento. E aí eu vou fazendo pequenas metas para cada dia que eu setei que eu ia ter uma reavaliação. E aí fica bem legal, porque você fica com dados palpáveis do que funciona e do que não funciona, né? Porque você começa a fazer uma análise mais minuciosa disso. E uma coisa que te ajuda muito nisso é, por exemplo, fazer uma tabelinha de dia, de coisas que você vai fazer no dia e de coisas que você vai fazer na semana.
Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu estipulei, por exemplo, que 7h30 da manhã, às segundas-feiras, eu vou treinar. E aí, às 6h30, eu vou fazer a minha janta para 2 dias seguidos. Na terça-feira, sei lá, eu pego muito cedo no trabalho e eu só vou conseguir treinar às 10. E aí eu vou botar aqui na minha planilha que eu tenho que treinar às 10. E como eu já fiz janta no dia anterior, eu tenho a minha terça-noite livre, e aí eu vou poder fazer outra coisa. E aí na quarta eu vou treinar, por exemplo, às 5. E aí eu vou programando, eu faço uma tabela dessa para cada semana do mês, porque as semanas são mutáveis, né? O mês não é uma coisa engessada. E aí eu vou pegar um dia para fazer o análise da minha mini meta, a análise, deixa eu mudar de cor de novo, gosto colorido, a análise disso aqui para ver se está dando certo, se eu tô conseguindo cumprir as mini metas que eu estou estipulando. E assim eu poder fazer os meus reajustes ou não antes de chegar no meu prazo final, que, por exemplo, eu estipulei ali como sendo 20 dias. E aí, o legal disso é que você... agora que eu achei aqui, ó, tinha... Botar isso aqui, você viu como... Sabia que eu tinha isso aqui em algum lugar, mas não lembrava da onde. Mas eu achei aqui, ó, só pra ver como é que ficou bonito, colorido aqui. O mesmo exemplo, ó, pegando aí num total. Eu traço aqui uma linha do tempo, onde eu boto aqui o meu objetivo final. Por exemplo, perder 5 quilos. E aí, eu estipulo o meu prazo de 20 dias para perder 5 quilos. E aí eu começo no dia 1, e vamos dizer que no dia 3, eu escolho o dia 3, o dia 7, o dia 12, o dia 15 e o dia 20, como dias que eu vou fazer a análise, a análise aqui das minhas mini metas, para ver se eu estou conseguindo cumprir. Que aí, por exemplo, eu estipulei que no dia 3 eu vou comer mais legume, e aí eu vou ter 3 dias para poder cumprir essa primeira meta. O que está em rosinha é a quantidade de mini metas. E aí eu vou ter mais 4 dias até chegar ao dia número 7 para... Ou seja, 4 dias, esse aqui em cima, o verdinho, é o meu mini prazo. Então, ó, prazo total, 20 dias, o em verde, e mini prazo em verdinho aqui em cima. Meta final e dias de análise das mini metas. E assim, eu vou colocando metas que sejam plausíveis para o meu dia a dia. Por exemplo, comer mais legume, inserir mais água, inserir mais um dia de atividade física, inserir um cardio a mais no dia da semana. E dentro disso, eu vou montando o meu planejamento de semana a semana e deixando isso cada vez mais ambicioso para, no final das contas, a gente voltar naquela construção de hábito que a gente falou lá no início. Porque o que acontece? Se a gente executar, né, certinho, se a gente literalmente seguir o passo a passo do protocolo, a gente volta naquele esqueminha de como funciona o hábito, só que agora a gente consegue, formar o hábito da motivação, que é o quê? Eu criar uma nova deixa, por exemplo, de acordo com a minha tabela, 7h30 vai ser o meu horário de fazer treino na segunda. Então, só o fato de dar 7h30 da manhã, isso já é um gatilho, isso já é um novo gatilho. Já é uma deixa que eu vou ter. Então, toda vez que der 7h30 da manhã às segundas-feiras, eu vou ser exposta a esse gatilho de horário, né? E em resposta a esse gatilho, eu vou executar uma ação. Eu vou ter uma resposta, que vai ser a rotina que eu estipulei lá na minha tabelinha. Que no caso
é fazer o meu treino. E aí eu vou ter a minha recompensa, que ao longo das minhas mini metas, essas recompensas vão aparecendo. Que é, por exemplo, eu cheguei lá no dia 12 e vi que eu já perdi 3 quilos. Eu chegar no dia 20 e ver que eu consegui perder 5 quilos. E aí, isso vai me gerar o quê? Lembra que o cérebro, as recompensas funcionam da seguinte forma. Poxa, isso soou bem pro cérebro. Ele vai arquivar aquilo como um hábito bom. Se soar ruim, ou seja, se eu falhar repetidas vezes nisso aqui, se eu ficar de preguiça, se eu ficar reclamando, se a minha resposta, a minha deixa for, por exemplo, não fazer, eu vou ter o meu custo de, de não ter feito. Por isso que é importante numerar isso aqui, porque você fica presente para o que vai acontecer, o que o seu cérebro vai entender como uma coisa boa e o que vai entender como uma coisa ruim. Isso aqui é o que vai determinar o tipo de recompensa que você vai ter. Então, a partir do momento que eu, poxa, fui lá, tive meu gatilho, 7h30 da manhã, deu o horário, fui exposta ao gatilho da hora, 7h30, minha resposta automática. Fazer atividade física. Beleza, fui e fiz. Como eu consegui fazer, eu tive a sensação de êxtase, de caramba, como diz o Drauzio, né? Atividade física é boa quando acaba. Então, caraca, bom pra caramba. Essa sensação de bom pra caramba, de caraca, tive sucesso, consegui completar uma coisa que eu determinei que eu ia fazer, gera uma recompensa boa. Então, o cérebro vai arquivar como caramba, isso é interessante de ser arquivado como um hábito. E aí lembra que o cérebro, ele é capaz de arquivar hábitos bons, coisas boas e coisas ruins. E aí, se você faz essa rotina durante o tempo que você determinou na sua meta total, repetidas vezes, ele vai entender isso aqui como um loop. E aí vai ficar na cabeça que isso é o caminho automático que tem que ser usado toda vez que você for exposto àquele gatilho do horário e que vai te gerar uma recompensa boa. E é por isso que vale a pena o seu cérebro transformar o hábito da atividade física, o hábito da alimentação, quer dizer, vale a pena, e é por isso que o seu cérebro vai entender que vale a pena transformar esse comportamento de fazer atividade física, de fazer uma boa alimentação, como ele te trouxe uma sensação boa, ele vai entender que isso é um hábito que vale a pena ser arquivado. E aí você, enfim, consegue transformar um hábito, você consegue transformar a motivação num hábito. E aí, depois de muito testar essa questão de protocolar e testar comigo mesma, testar com os alunos lá do estúdio, cara, nada deu mais resultado pra gente do que literalmente entender como que o hábito funciona, como que ele é construído, como que a gente consegue quebrar o loop do hábito e como que faz diferença eu protocolar essas coisas. Como que faz diferença escrever no papel, porque isso daí te dá clareza da onde você está errando, o que você vai fazer quando as situações que te atrapalham aparecerem, como que você vai resolver esses problemas, qual vai ser o custo da oportunidade, né, no sentido de, caramba, se eu só der 50%, a minha meta mínima, né, se eu só buscar pela minha meta mínima, que é o setar as expectativas, eu vou cair no custo de oportunidades negativas e vou acabar me frustrando. Então, uma vez que você tem todo esse desenvolvimento, isso muito bem planejado e bem estruturado ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, cara, o jogo muda. O jogo muda e você literalmente consegue fazer o negócio se tornar sustentável. Você consegue, enfim, transformar
a motivação num hábito. E é isso, pelo menos foi assim para mim, foi assim para muita gente lá do estúdio, que a gente conseguiu transformar o hábito de motivação, o ato de ser motivado num hábito. E é assim que a gente fez para conseguir ter motivação constante para emagrecer. E é isso. Fechando mais uma aula. Acho que ficou tudo nítido aí para vocês. Brigadão por mais uma aula. Beijo para vocês.